capítulo 6, Daniel foi levado a um cargo de destaque no reino de Dário ou Medo, mas sua integridade provocou a inveja de outros ministros. Estes criaram um dito proibindo a oração a qualquer deus que não fosse o rei, sob pena de ser jogado na cova dos leões. Daniel, porém, continuou a orar abertamente 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Por causa da lei, o rei, a contragosto, teve que lançar Daniel na cova. Na manhã seguinte, Daniel testemunhou que Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, porque ele era inocente e teve fé. O rei Dário, então, emitiu um decreto ordenando que todos temessem o Deus de Daniel, que salva, livra e tem um reino indestrutível. Vamos à leitura. Daniel capítulo 6. Dário, o Medo, recebeu a realeza mais ou menos com a idade de 62 anos. Aprove a Dário, o Medo, constituir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem eles teriam de prestar contas, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas, e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Por isso, ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso, irrepreensível se encontrava nele. Esses homens disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de seu Deus. Então ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram: Rei Dário, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um edito real com uma interdição, estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir preces a um deus ou homem qualquer que seja, além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Promulga, pois, ó rei, esta interdição, e manda fazer um documento, a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos persas, não possa ser revogada. Em consequência, o rei Dário fez redigir o documento contendo a referida interdição. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então esses homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando o seu Deus. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe a respeito do edito real de interdição: não promulgastes o rei uma proibição, estabelecendo que quem nesses 30 dias invocasse algum deus, ou homem qualquer que fosse, à exceção tua, seria jogado na cova dos leões? Certamente, respondeu o rei, assim foi feito, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser modificada. Pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel, e nisso esforçou-se até o pôr do sol. Mas os mesmos homens novamente o viram procurar um tumulto. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite derrogação alguma a uma proibição ou uma medida publicada em edito pelo rei. Então o rei deu ordem para trazerem Daniel e jogarem na cova dos leões. Que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova. O rei lacrou com seu sinete e com um dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta ao seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar, e sem mandar vir concubina alguma para junto de si. Não conseguia adormecer. Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei, todo feliz, ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus.
Por ordem do rei, mandaram vir então os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões com suas mulheres e seus filhos. Não haviam tocado o fundo da cova, e já os leões os agarraram e lhes trituraram os ossos. Então o rei Dário escreveu: a todos os povos, a todas as nações e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra, felicidade e prosperidade. Por mim é ordenado que em toda a extensão de meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É o Deus vivo que subsiste eternamente. Seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Ele salva e livra, faz milagres e prodígios, no céu e sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o de Círio, o persa. Nesse trecho de Pedro, capítulo 4, exorta os cristãos a serem prudentes e vigilantes na oração, pois o fim de todas as coisas está próximo. A prioridade deve ser a ardente caridade, que cobre a multidão dos pecados, e o uso dos dons para a glória de Deus. Pedro encoraja a não se perturbar no fogo da provação, mas a alegrar-se por ser participante dos sofrimentos de Cristo. O sofrimento só deve ocorrer como cristão, nunca como malfeitor. Por fim, o apóstolo lembra que o juízo começa pela casa de Deus e conclui instruindo os que sofrem a encomendar suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 7 ao 19. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros sem murmuração. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus, um ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Amém. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vós possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados vós sois, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Que ninguém de vós sofra como homicida ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador do alheio. Se, porém, padecer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por ter esse nome, porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. No capítulo 5 de Pedro, como co-ancião e testemunha de Cristo, exorta os líderes a pastorearem o rebanho de Deus com espontaneidade, dedicação e sendo modelos. A toda a comunidade é ordenado que se revista de humildade e confie todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de todos. Os cristãos devem ser sóbrios e vigiar contra o demônio, que é como um leão que ruge. A resistência deve ser feita fortes na fé e na certeza da solidariedade dos irmãos no sofrimento. A carta conclui com a promessa de que o Deus de toda graça aperfeiçoará, fortificará e firmará os cristãos após o breve padecimento. 1 Pedro, capítulo 5. Eis a exortação que dirige aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tendes cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade,
porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão, que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A ele o poder na eternidade. Amém. Por meio de Silvano, que estimo como um irmão fiel, vos escrevi essas poucas palavras. Minha intenção é de admoestar-vos e assegurar-vos que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com ósculo afetuoso. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. O resumo do Salmo 123 é um hino de gratidão que começa com a confissão de que Israel só sobreviveu porque o Senhor esteve conosco. O salmista descreve a ameaça como furor de homens que teriam devorado o povo ou como águas e torrentes que o teriam afogado. O povo bendiz o Senhor por não ter sido entregue ao inimigo e celebra o livramento, onde a alma escapa como um pássaro dos laços do caçador. O salmo conclui com a declaração de que o socorro de Israel está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 123. Se o Senhor não tivesse estado conosco, sim, diga ao Israel, se o Senhor não tivesse estado conosco, os homens que se insurgiram contra nós teriam então nos devorado vivos. Quando seu furor se desencadeou contra nós, as águas nos teriam submergido. Uma torrente teria passado sobre nós. Então, nos teriam recoberto as ondas entumecidas. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos seus dentes. Nossa alma escapou como um pássaro dos laços do caçador. Rompeu-se a armadilha e nos achamos livres. Nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nesse trecho de Eclesiástico 39, assegura que a sabedoria do justo jamais será esquecida e seu nome será louvado pelas nações por gerações. O autor, movido por entusiasmo, exorta os leitores a desabrocharem como roseiras, espargirem aroma como o Líbano e darem flores como o lírio. O clímax é um convite fervoroso para cantar, bendizer e glorificar o Senhor com lábios e harpas, baseando todo o louvor na confissão que todas as obras do Senhor são excelentes. Eclesiástico capítulo 39, dos versículos 12 ao 21. Muitos homens louvarão sua sabedoria, jamais cairá ela no esquecimento. A sua memória não desaparecerá, seu nome será repetido de geração em geração. As nações proclamarão sua sabedoria, a Assembleia apregoará seu louvor. Enquanto viver, terá maior nome que 1000 outros, e quando repousar, será feliz. Refletirei ainda para contá-lo, pois estou cheio de um entusiasmo. Que diz, ouvi-me, rebentos divinos, desabrochai como uma roseira plantada à beira das águas, como o Líbano, espargi suave aroma. Dai flores como o lírio, exalai perfume e estendei graciosa folhagem. Cantai cânticos e bendizei o Senhor nas suas obras. Dai ao seu nome magníficos elogios. Glorificai-o com a voz de vossos lábios, com os cânticos de vossos lábios e a música das harpas. Direis assim à guisa de louvor: todas as obras do Senhor são excelentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.